Vamos lá, meu mano. É, Vamos começar aqui pelo gráfico semanal. Não vou me aprofundar muito nas informações básicas, que eu tenho certeza que você vai entender. Você já é um cara que está bem avançado nos estudos e nas suas operações. Então eu tenho certeza que você vai tirar de letra o que eu quero mostrar aqui. Beleza? Então, GR40 aqui, a liquidez mais relevante que eu vi que foi capturada nesses últimos tempos foi essa mínima, né? Era o low de novembro de 2025, né? Low de novembro, então talvez até seja um low trimestral. Vamos dar uma olhadinha. 3 meses, exatamente. Low do gráfico de 3 meses, ó, seria essa mínima, foi capturada em janeiro, janeiro não, no mês que, no candle que abriu janeiro, no candle trimestral que abriu janeiro. Vou colocar no mensal para a gente ver o mês. Março capturou essa mínima, né? Bateu no Fair Value Gap semanal aqui, ó, e mostrou o interesse contrário. Então aqui para mim, a gente está vindo de uma região, de uma captura que é embaixo, e mostrando interesse para cima. Então qual que é a ideia? Buscar regiões de alvo aqui, né? A gente tem essa liquidez que é a mais relevante, né? Quando a gente volta ali para o gráfico de 3 meses, ó, a gente percebe que é a liquidez mais relevante. Esse candle de 3 meses abriu em abril, o mensal. Mensal não abriu ainda. Mensal não abriu ainda, mas também era um low mensal, então é informação bem relevante. Tinha um fair value gap aqui também, né? Então gráfico com bastante informação aí nos TFs maiores, tá? Indo para o mais micro aqui, né? No semanal, fair value gap, capturou a liquidez, voltou forte para cima. Então aqui para mim a gente já está tendo uma entrega de alta, tá? A gente já tem claramente um fluxo de alta nos 60 minutos. Aqui é uma questão de entender se existe vantagem competitiva em comprar nesse exato momento. Quando ele fez essa máxima aqui, o preço ele estava nesse fair value gap do semanal. Aqui é que entra aquela questão de você entender de onde é que o preço está vindo e para onde ele está indo. Aqui era um alvo válido para a gente encerrar operações? Cara, era, mas assim, o preço pode continuar subindo, tá? Ele está vindo de uma informação mais relevante do que esse fair value gap aqui do semanal, que é esse fair value gap de compra com essa liquidez, vindo de um fluxo de alta, né? Então, quando a gente olha o gráfico mensal, a gente ainda tem um fluxo de alta. Esse candle aqui, por mais forte que ele seja, cara, não reverte o fluxo no mensal aqui de forma alguma, tá? Então, no macro, a gente ainda tem um fluxo de alta, 60 minutos, ao meu ver, já alinhou, tá? A gente já tem uma movimentação, uma estrutura de alta aqui nos 60 minutos, ao meu ver, tá? Óbvio que isso é subjetivo, tá? Isso não deixa de ser subjetivo, mas para mim a gente já tem um fluxo de alta, 4 horas fica bem mais claro, tá? Então as regiões que eu olharia aqui no contexto já de 4 horas, cara, a gente tem esse blocão aqui e o que eu faria aqui é dar uma refinada nele, ó. Pegar esse último candle de 4 horas e refinar um bloco menor. É o que eu falo, a gente nunca sabe as regiões que o preço vai respeitar exatamente, né? Mas para mim aqui é uma excelente região. Vai ter um fair value gap do diário aqui também, que a gente pode ficar de olho. Eu acho um pouco mais arriscado, tá? Mas seria um contexto de uma correção menor, né? Então o preço na semana que vem vir capturar essas mínimas diárias e já querer acelerar também seria uma possibilidade bem plausível, né? Como eu falei, essas máximas aqui em aberto ainda são a maior referência de liquidez, né, pra gente. A gente pode considerar também isso aqui um bloco de ordem, ó, do gráfico diário. Deixa eu apagar o fair value gap para não confundir. Ó, tá vendo? A última movimentação de alta antes do preço quebrar bem forte para baixo. Então eu entenderia isso aqui também como bloco de ordem. É uma região plausível de ser usada como alvo também, né, como target, assim como esse fair value gap do diário. Então, o fato é, o preço sentiu aquele fair value gap semanal, mas a gente tem um fluxo de alta. Então, ao meu ver, até o preço desconfigurar isso, a gente pode continuar buscando oportunidades de compra para mitigar, por exemplo, aquelas regiões, né? Pode ser aqui mais para baixo também, com aquelas informações do 4 horas que a gente conversou, também faria total sentido ao meu ver. A gente pode ver se tem região mais para baixo. Vai ter também, ó, o primeiro bloco que originou essa movimentação de alta, que também não foi mitigado, ó. Seria algo nesse, na verdade, aqui, ó, se a gente considerar esses dois últimos candles, talvez a gente já considere que ele foi capturado. Deixa eu, mitigado, perdão. Olhando no diário a gente consegue usar esse candle aqui, ó. Né? Então, também seria uma região plausível caso ele quisesse fazer o quê? Aquele cenário de correção mais profunda possível, né? Ele jogar aqui embaixo para depois novamente ir realinhando o fluxo aqui para expansões de alça. Também seria algo bem plausível. Essa última região, mano, já é um contexto mais complexo. Por quê?
porque ele vai desregular o fluxo atual caso ele for lá. Então, se o preço for lá, quando a gente olhar no 60, pô, com certeza ele já vai ter invertido o fluxo aqui nos 60 minutos. Dá para operar na compra? Com certeza, tá? Tem bastante liquidez aqui abaixo desses fundos também, ó. Tá? Então, com certeza o preço pode ir lá embaixo. É o que eu falo. Se desprender ao máximo de achar que a gente vai acertar todas as regiões. Às vezes a gente vai acertar o contexto. Nesse caso aqui, para mim, é de continuidade bullish, mas a gente vai errar as regiões, tá? Então, ficaria de olho nessas informações aí, mano. O gráfico semanal, foi bem parecido com o Nasdaq essa semana, eu tava até olhando, tá aqui embaixo. E a gente percebe que eles são ativos totalmente correlacionados, né? Quando o Nasdaq marca um fundo, na maioria das vezes GR40 marca também. Então aqui é simples, se o Nasdaq ele vier no topo histórico, que é uma narrativa muito plausível, né? Como eu já conversei com vocês, cara, eventualmente GR40 também deve buscar esse ATH, tá, mano? A questão é realmente identificar boas regiões e ter paciência, né? Porque a gente não acerta todas as regiões. Então, pode ser que ele já queira dar continuidade nessa correção um pouco menor e já voltar a subir direto. Pode ser que ele queira vir nesse bloco do 4 horas. Pode ser que ele queira vir aqui embaixo para realinhar o fluxo, né? Mas é que para mim esse contexto para continuidade alta tá bem claro, né? E é isso. Espero que possa ajudar aí, mano, no seu contexto. Qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto. Os